Nesse momento nós faremos a correção da primeira atividade de educação física. Era um questionário de 3 questões, onde primeiramente vocês iam fazer a leitura do texto, que tratava sobre as dimensões sociais do esporte, e em seguida respondiam esse questionário, certo? Então, primeiramente, esse questionário trazia uma temática que é sobre o esporte, que já é muito conhecida dentro do campo da educação física, e é justamente o que vem tratar. Inicialmente no texto ele falava sobre algumas legislações, que citava também a Constituição Federal e também citava a Lei Pelé, que regulamenta justamente esses conceitos que a gente estudou, certo? Então, algumas das questões que eu passei também era de caráter pessoal, então era de acordo com o entendimento de cada um. Vamos para as questões. Na primeira, dizia assim: após ler o texto, explique qual a importância do esporte na atualidade, certo? Então, o esporte pode servir de diferentes formas. Por exemplo, o esporte pode servir para ser uma ocupação do tempo livre, quando ele é tratado do ponto de vista do lazer. Ele também pode ser considerado como profissão, então há toda uma preparação, há todo um incentivo e há toda uma indústria por trás do esporte, e o objetivo é o quê? O rendimento, certo? Os resultados, a performance. E também o esporte pode ser visto como promotor também da educação, certo? Que é justamente os 3 pontos que tratavam esse texto, certo? O esporte, ora, pode ser considerado prazeroso, ou seja, não há uma preocupação, como por exemplo no esporte mais voltado para o rendimento. E também ele pode ter um objetivo educacional, que é justamente a formação do cidadão, certo? Então essa seria a resposta. Já na segunda, a questão pedia para pesquisar um exemplo de cada dimensão do esporte mencionada no texto. No caso, o esporte educacional, qual seria um exemplo disso? É justamente aquele esporte que é praticado na escola. Então, uma aula de educação física em que aborde um esporte como o handebol, como o futebol, como o basquete ou como qualquer outra modalidade individual ou coletiva, esse esporte vai ser educacional, porque o objetivo não é só o divertimento, mas sim colaborar para a formação integral do aluno, para que ele seja um cidadão mais consciente, para que ele desenvolva a criatividade, a criticidade, certo? Não tem objetivo o desempenho. Então, o objetivo do esporte é justamente a educação. Já no esporte participação, qual seria o exemplo que a gente poderia dar aqui? Por exemplo, a gente joga de forma descompromissada. Por exemplo, um jogo de futebol ou de voleibol que é praticado entre amigos no final de semana, isso é um exemplo de esporte participação, que está voltado mais para o lazer, mais para o prazer. E já o esporte rendimento é aqueles jogos que a gente assiste justamente na televisão, certo? Aí vai incluir justamente as competições, os campeonatos, os torneios. Então esse seria o exemplo de esporte e rendimento, em que os atletas vão treinar, vão se preparar durante um período e vão competir justamente nesses torneios, certo? Já na terceira questão, pedia para apontar as diferenças entre esporte educacional
esporte participação e esporte rendimento. Então, a diferença principal é no sentido que você dá justamente a cada prática esportiva dessa. No esporte educacional, o esporte é usado justamente para o aprendizado, para a educação, ou seja, o esporte vai trabalhar valores, o esporte vai trabalhar disciplina e o esporte vai servir justamente na formação integral do cidadão. Já o esporte participação é aquele voltado para o lazer, onde o objetivo é justamente ocupar o tempo ocioso, o tempo livre. Então, o tempo livre das obrigações de quem trabalha é justamente aquelas horas em que a pessoa não está no trabalho. No caso do tempo livre de uma criança, é justamente o tempo em que essa criança não está estudando, certo? Então, tem essa relação também com o tempo. Já o esporte de rendimento é justamente aquele que visa o desempenho, ou seja, os treinamentos são realizados e há toda uma preparação por trás desse esporte. Então, a relação das pessoas com o rendimento é justamente uma questão profissional, certo? Então, há uma seriedade maior no esporte rendimento. O objetivo é justamente o desempenho, a performance, a melhoria das capacidades físicas para melhorar o resultado, certo? Então, com isso, a gente conclui a nossa correção.